Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa terceira aula. Vamos continuar falando das modalidades de licitação. E vamos continuar então, aula 3. Agora nós iremos falar de concurso, leilão e diálogo competitivo, tá? Bom, o que é o concurso? Lá no artigo 6º, ele vai dizer, ó, concurso, modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração. Então, veja, lembra que lá na concorrência, eu também poderia fazer concorrência, cujo critério de julgamento era melhor técnica ou conteúdo artístico, tá? Então eu posso dar o nome tanto de concurso quanto de concorrência. E veja, aqui no concurso eu não tenho uma competição, pelo menos não uma competição por preço. A competição aqui é por melhor trabalho técnico ou artístico, tá? E eu vou conceder uma remuneração fixa ou um prêmio fixo. É isso que é o concurso. Então, veja, lá no artigo 30 ele vai dizer qual o rito do concurso. Então, o concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará, e aqui ele vai trazer no mínimo, tá? A qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas para a apresentação dos trabalhos, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedido pelo vencedor. E lá no parágrafo único ele vai dizer: nos concursos destinados à elaboração dos projetos, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e à autorização da sua execução, conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Tá? Então, basicamente, isso é o concurso. Vamos entender o artigo 93, porque ele fala do artigo 93, e basicamente o artigo 93 vai dizer o seguinte, ó, nas contratações de projeto ou serviço técnico especializado, inclusive aqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivo de tratamento de comunicação da informação, ou seja, os softwares, as respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a ele relativo para a administração pública, hipótese que poderão ser livremente utilizada, alterado por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização. Tá? Então, basicamente, é isso o concurso. Depois nós temos o leilão. O que é leilão? Olha lá, ó. Leilão, modalidade de licitação para alienação de bens, tá? Imóveis de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos que forem perdão, voltando, perdão, pessoal. Vamos lá, ó. Leilão, modalidade de licitação para alienação de bens, imóveis ou móveis inservíveis. O que são isso? São bens que o órgão público não utiliza mais, não necessariamente sucata. Tá? Pode ser, por exemplo, um veículo. Eu não uso mais esse veículo. Ele está funcionando? Sim. Eu vou leiloar. Aqui vai uma dica de veículo. O veículo tem que tomar cuidado, tá? Antes de leiloar veículo, principalmente se ele está em condição de sucata, você tem que dar baixa no Detran, você tem que cortar o chassi, você tem que remover as marcas dos vidros, tem que remover tudo que dê para identificar o veículo, tá? Cuidado com isso. Cuidado com isso que pode gerar problemas, tá? Ou legalmente apreendidos, a quem oferecer maior lance, tá? E lá no artigo 31 ele vai dizer quem poderá conduzir. Então, o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou servidor designado pela autoridade competente para que o faça, devendo o regulamento dispor sobre os procedimentos operacionais. Veja, eu, por exemplo, além de pregoeiro, sou leiloeiro oficial. Então, para ser leiloeiro, perdão, leiloeiro oficial não. Leiloeiro administrativo, porque leiloeiro oficial tem que entrar, tem todo um registro e tudo mais. Mas eu sou apto a ser um leiloeiro oficial se assim desejar.
desde que siga as regras da legislação específica. Por quê? Porque eu fui capacitado para ser leiloeiro. Então, assim como você está fazendo um curso para ser pregoeiro, agente de contratação ou comissão de contratação, existe um curso específico para quem quer ser leiloeiro. E sim, se você fizer esse curso e for nomeado para tal, você pode conduzir um leilão. Ou você pode contratar um leiloeiro oficial. E a lei vai dizer quais são as possibilidades de contratação de leiloeiro oficial. E essa possibilidade é credenciamento. Então, eu estabeleço uma comissão fixa e aí eu vou credenciar todos os interessados, tá? Ou eu posso fazer pregão e o critério de julgamento tem que ser maior desconto sobre a taxa. Por que que a lei traz duas possibilidades? Porque em alguns casos o órgão pertinente ou o órgão de classe dos leiloeiros não permite que se faça pregão. Existe uma comissão que ele considera como a comissão mínima, que são 5%, e não pode ter desconto em relação a isso. Tudo bem? Se for esse seu caso, como você deve fazer? Através de credenciamento. Faz o chamamento público, credenciamento é uma das possibilidades de inexigibilidade, tá? Então, qual que é o rito? Então, lá no artigo 31, no parágrafo 2º, ele vai dizer qual que é o rito. Então, eu tenho que descrever o bem, as características, a situação, tá? Qual o valor mínimo, ou seja, o valor que ele foi avaliado, tá? Indicação do lugar onde estão esses bens, tá? Sítio da internet, o período que acontecerá o leilão, se ele for presencial, ok? Ou, perdão, eletrônico, se for presencial, idem tem que revelar. E quais são as especificações dos eventuais ônus? Então, se tem gravame, se tem pendência, se não tem, se tem que fazer reforma, enfim, tudo isso tem que estar no edital. Obviamente, as respectivas comissões, tá? Além da divulgação no sítio eletrônico, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade. Então, sim, o mural de recados voltou. E o leilão não exigirá registro cadastral prévio. Não terá fase de habilitação e deverá ser homologada assim que concluída a fase de lances. Superada a fase recursal e efetivado os pagamentos pelo licitante vencedor na forma definida em edital. Então, sim, o leilão não tem habilitação, tá? Ah, mas eu vou fazer concessão de uso de algo, concorrência. Não é leilão, concorrência, tá? Ok? Tudo bem. Diálogo competitivo. Bom, então a origem do diálogo competitivo não é bem uma novidade do legislador brasileiro, então ele buscou isso, bebeu dessa fonte do direito europeu, o famoso direito comparado, e lá na União Europeia, o diálogo competitivo, a tradução literal do diálogo competitivo não é diálogo competitivo, e sim diálogo concorrencial, tá? Só que a gente gosta de brincar, né? Chegou aqui no Brasil, o brasileiro gosta de uma competição, ele falou: ah, concorrencial fica meio murcho, já tem a concorrência e tal. Vamos colocar competitivo. Competitivo dá um up no nome do nosso diálogo e ficou o diálogo competitivo, tá? Tem aqui um QR Code que vai levar você direto a um material complementar a esta aula que fala sobre diálogo competitivo, tá? Então clica, né, com o seu celular, entra, é um podcast que nós fizemos com o professor Henrique Savonite e ele vai tratar dessa história da licitação e como que chegamos no diálogo competitivo. É um material complementar à nossa aula. É só escanear esse QR Code, você vai ter acesso a esse material complementar. Assim que terminar essa aula, você já pode fazer isso e entender mais aprofundadamente o que é o diálogo competitivo. Mas, basicamente, o diálogo competitivo, diferente do que muitas pessoas pensam, o rito do diálogo competitivo é da seguinte forma: primeiro se publica um edital, tá? A publicidade desse edital. E esse edital é para quê? Para convocar os interessados de participar nesse diálogo competitivo. O prazo será de 25 dias úteis. Então, publica um edital, daqui 25 dias úteis, a comissão de contratação, lembrando que quem vai conduzir o diálogo competitivo tem que ser uma comissão de contratação e a lei determina que sejam servidores efetivos, tá? Que compõem esta comissão.
Ah, Antônio, mas eu não entendo tal. Coloque isso no seu regulamento. Eu entendo que é norma específica, coloque isso no seu regulamento. O que está posto na lei é que é uma comissão composta com no mínimo 3 servidores e esta comissão deverá ser composta de servidores efetivos. Ok? Bom, abro o certame. E aí o que que eu vou fazer? A habilitação dessas empresas. Basicamente é isso. É igual uma habilitação comum que eu faria nas licitações de obras ou serviços, ou até mesmo pregão. Eu vou habilitar essas empresas. Por quê? Porque eu preciso ter certeza que quem vai dialogar comigo tenha o mínimo de expertise necessária, tenha o mínimo de qualificação técnica e financeira necessária para me entregar uma solução viável. Por esse motivo, eu vou habilitar essas empresas. Posterior à fase da habilitação, eu vou iniciar o diálogo. E aqui é onde que muitas pessoas confundem, porque o diálogo ele será individual com cada uma das empresas que forem pré-habilitadas. Então vejam, o diálogo será individual. Então, se eu tenho 10 empresas, eu farei 10 diálogos. Lembrando que o diálogo ele tem que ser gravado em áudio e vídeo, tá? Independente de ser presencial ou não. Lembrando que todos os componentes que irão participar desse diálogo têm que assinar um termo de confidencialidade. Afinal de contas, se eu estou fazendo um diálogo competitivo, é para soluções inovadoras. Pode ser até que é uma solução que a empresa ainda não patenteou, pode ser uma solução que tem segredos industriais envolvidos. Então, sim, tem que ter um termo de confidencialidade. O diálogo é individual com cada uma das empresas. Ele deve ser gravado em áudio e vídeo, mas não vai ser disponibilizado em lugar nenhum e a ninguém. Somente será disponibilizado aos órgãos de controle, caso necessário. E eu vou dialogar individual com cada uma das empresas. A partir do momento que eu dialoguei individual com cada uma dessas empresas, eu vou escolher uma solução, vedado mesclar soluções. Então, por exemplo, a empresa um me apresentou uma solução que não me atende plenamente, vai ter um pedaço que me atende. Então, eu falo, legal. A 2 idem, e aí eu faço uma colcha de retalho com soluções individuais de cada uma dessas empresas e falo, isso daqui é o produto lindo, é o que eu preciso. Não pode, não pode. Eu tenho que escolher uma solução como um todo. Até pela complexidade da natureza do objeto a ser contratado, é o que determina a lei. Uma vez que eu escolhi, eu vou publicar um novo edital para que somente aquelas empresas que participaram da fase do diálogo deem preços. E aí terão 60 dias para envio da proposta, faço o julgamento da proposta, ao final eu vou auferir quem será o vencedor. E veja, aqui nós temos que entender de fomento, aqui nós temos que trazer a teoria dos jogos, aqui nós temos que trazer uma série de elementos para entender o motor por trás do diálogo competitivo, porque sim, dentro do diálogo competitivo existe uma assimetria informacional muito grande. Sim, se eu escolho a solução da empresa A, ela vai ter uma vantagem em relação às demais empresas, afinal de contas, a solução é dela. Mas é este o motor do diálogo competitivo, porque se eu for analisar, imagine você, por qual motivo você gastaria tempo, dinheiro, recurso, material financeiro, material humano, material técnico para apresentar uma solução para o órgão público, se você não teria nenhuma vantagem em relação aos demais, você não o faria. E aí o fomento seu seria o quê? Entrar, fazer o feijão com arroz para ir para o diálogo e aguardar o órgão público publicar o próximo edital para precificação, que é basicamente o que acontece nas licitações ordinárias comuns. O próprio órgão público publica o termo de referência, o próprio órgão público publica as planilhas. Mas veja, para garantir que os fornecedores realmente apresentem soluções inovadoras, que eles gastem os seus recursos próprios para apresentar essas soluções, eu vou escolher uma das soluções. E isso por si só não é uma certeza,
mas aumentem muito as chances dessa empresa que apresentou essa solução ser a vencedora do certame. Afinal de contas, o projeto todo é dela, a solução é dela, as expertises são dela, os equipamentos são dela. Ela levou em consideração o cenário ideal para ela. Então existe essa simetria. E esse é o motor que move o diálogo competitivo. Então, só concatenando e sintetizando tudo que nós já falamos. No diálogo competitivo, eu vou publicar um edital. O prazo de publicidade não poderá ser inferior a 25 dias úteis. Para quê? Para que os interessados apresentem documentos de habilitação em uma sessão pública. Eles apresentam esse documento de habilitação. Eu vou habilitar as empresas e somente aquelas empresas habilitadas serão convocadas para o diálogo. O diálogo será individual com cada uma dessas empresas. E ao final da rodada de diálogo, que eu dialoguei com todas as empresas, eu vou escolher uma solução. Baseado nessa solução, criar o projeto básico, termo de referência, planilha orçamentária e publicar um novo edital. E somente quem participou da fase de diálogo poderá ofertar proposta. Então, veja, eu tenho 10 empresas que participaram do meu diálogo competitivo. Dessas 10, somente 5 foram habilitadas para a fase do diálogo. Dialoguei com as 5. Escolhi a melhor solução. Quem pode ofertar proposta? Somente as 5. Porque as 5 que foram habilitadas, as 5 que participaram da fase do diálogo. Então, uma que foi a escolhida e as outras 4 que não foram escolhidas, mas sim podem ofertar preço se assim desejar na solução da escolhida. Isso é, resumidamente, sinteticamente, diálogo competitivo. Mais uma vez eu ressalto, se você quer entender mais, material complementar, QR Code na tela, é só escanear e assistir a aula complementar. Na verdade, é um podcast complementar a esta aula. Ok? Por fim, nós temos os procedimentos auxiliares. Nós falamos isso na primeira aula. Então, os procedimentos auxiliares quais são? Credenciamento, pré-qualificação, PMI, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro cadastral e, perdão, sistema de registro de preço e registro cadastral. E aqui o destaque vai para o PMI. O PMI basicamente é igual a um diálogo competitivo, a diferença é que ele não necessariamente vai se tornar uma contratação. O diálogo competitivo já começa com uma licitação. O PMI não. O PMI pode vir a ou não se tornar uma licitação. E aí você vai se fazer a mesma pergunta que nós fizemos no diálogo competitivo. Por qual motivo que uma empresa vai gastar tempo, vai gastar recurso, vai gastar recurso humano, vai gastar recurso financeiro, recurso técnico para apresentar uma solução se o órgão público, quiçá, vai contratar isso? É diferente do diálogo competitivo, que é certeza que ele vai contratar. Por qual motivo ele faria isso? Realmente não teria um motivo claro para ele fazer. E possivelmente ele não iria participar do PMI. Por esse motivo, o legislador colocou da seguinte forma: se a solução apresentada se transformar em uma licitação, o vencedor da licitação tem que remunerar no dispêndio do custo da elaboração da solução quem deu a solução. Basicamente é isso. E por que tem que ser o fornecedor que vencer a licitação? Na prática, quem vai remunerar isso é o próprio órgão público, afinal de contas é um custo. Se é um custo, o fornecedor vai precificar. Por qual motivo que o legislador colocou para o vencedor apresentar? Por uma questão simples, para evitar atos não republicanos, e esses atos não republicanos são: o órgão público faz um PMI, paga para a empresa e nunca executa aquilo. E o segundo ponto, se eu sou uma empresa que quero executar, eu posso abrir mão de uma parte desse custo em prol de algo maior. Por exemplo, eu quero executar. Talvez minha margem de lucro seja maior do que esse custo, eu vou se tornar mais competitivo e eu vou conseguir diluir, reduzir este custo. Bem interessante essa visão do legislador. O sistema de registro de preço, basicamente, ele se manteve o que nós tínhamos
no 7892, né, o decreto anterior do registro de preço. A diferença aqui é que a ata poderá ser prorrogado por igual período, ou seja, a ata de registro de preço dentro da nova lei de licitações de contratos, ela poderá ter vigência superior a 12 meses, então, em tese, mais 12 meses. O que você tem que colocar no seu regulamento é se haverá ou não reestabelecimento quantitativo, lembrando que, obrigatoriamente, as atas de registro de preço têm que constar cláusulas de reajuste. Afinal de contas, obrigatoriamente, todos os contratos que podem ser prorrogados e que poderão passar por 12 meses têm que ter cláusula de reajuste. Na verdade, independente da vigência do contrato, tá lá no artigo 25, ele vai dizer que obrigatoriamente tem que ter cláusula de reajuste, tá? Cuidado com esses detalhes. A questão do carona, ela ficou mantida o que nós já tínhamos, tá? Até o dobro do quantitativo, limitado a 50% do quantitativo do item por cada um dos órgãos que vão fazer carona. Óbvio, tem que ter o seu próprio regulamento. O credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade, tá? E aqui bem tranquilo, basicamente ele se manteve o que nós já tínhamos na 8666. A pré-qualificação é uma possibilidade de fazer licitações com marcas ou empresas pré-qualificadas. Isso daqui é bem interessante. Por exemplo, eu poderia, desde que o meu regulamento contemple, fazer um pregão e fazer a análise dessas amostras previamente, através da pré-qualificação, e dizer que somente as marcas A, B, C, D, tal, 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 que estão pré-qualificadas, poderiam participar daquele certame, tá? Claro, isso carece de regulamento, claro, a pré-qualificação é permanentemente aberta, tem que colocar critérios objetivos, tem uma série de fatores aqui nós estamos passando bem rápido, tá? Por fim, o registro cadastral unificado, então muito próximo do que nós tínhamos do CRC ou SCAF, aqui no estado de São Paulo, CAUFESP, entre outros, tá? E existem possibilidades bem interessantes, como um ranking de pontuação, a própria suspensão vai estar nesse registro cadastral unificado, advertência e tudo mais, e eu consigo ranquear isso para que os fornecedores tenham benefícios por serem bons fornecedores. E isso tende a mitigar o que acontece muito no mercado, que são empresas que ficam trocando toda hora de CNPJ, tem um problema, fecha, abre outro e por aí vai indo, tá? Bom, o sistema de registro de preço basicamente mantém a essência, agora está dentro da nova lei. A gente já falou, o PMI basicamente é um mini diálogo competitivo. Os procedimentos auxiliares têm que ser regulamentados, tá? E o julgamento do procedimento do inciso 2 pré-qualificação, e do PMI, seguirá o mesmo procedimento de licitação. Então, tem recurso, por aí vai indo. Ok? Bom, lembra que eu falei que a licitação dentro da nova lei é montar Lego. E como que é esse montar Lego? Veja, eu vou juntar a natureza do objeto, juntamente com o critério de julgamento a qual eu vou contratar, e como resposta eu terei qual a modalidade que se enquadra e qual o prazo de publicidade. Então veja, se outrora na 8666 o prazo de publicidade era determinado pela modalidade, e a modalidade era determinada pelo valor da contratação, dentro da nova lei, é a natureza do objeto, junto com o critério de julgamento, quem vai determinar a modalidade e o prazo de publicidade, ok? Bom, por essa aula é só. Encontro você na próxima aula. Um grande abraço e até mais!